Capítulo 26. Rumo ao Império. Bonaparte reagiu furiosamente à retomada das hostilidades sem aviso prévio. Ele decretou que todo súdito britânico, do sexo masculino, que estivesse na França e seus dependentes com idades entre 18 e 60 anos, devia ser detido como prisioneiro de guerra. Determinou que o general Mortier invadisse o feudo da família real britânica em Hanover e anunciou a formação de um exército da Inglaterra. Embalado por uma onda de sentimento anti-britânico, deu início a uma subscrição pública para a construção de barcos que atravessariam o canal para ensinar uma lição à pérfida Albion. A raiva é extrema, registrou o arquiteto Fontaine. Todos estão avidamente oferecendo subsídios voluntários ao governo. Bonaparte deu início à formação do exército da Inglaterra, com direito a um batalhão de guias que falavam inglês, supervisionando a construção das balsas para transportar os homens e as torpedeiras para protegê-los. Ele fazia viagens frequentes ao campo principal em Boulogne-sur-Mer, observando todos os detalhes das preparações, cavalgando de um lado para o outro, independentemente do clima, e se encharcando enquanto inspecionava e atormentava os trabalhadores. Em pouco tempo, uma grande força havia se reunido na costa do canal, espalhada por campos que iam da Normandia a Antuérpia, e centenas de barcos tinham sido construídos. Na noite de 29 de outubro, ele assegurou àqueles que estavam reunidos em Saint-Cloud que iria fincar sua bandeira na Torre de Londres ou morreria tentando. 2 semanas depois, das colinas acima do Ambleteuse, observou a costa inglesa com seu telescópio e pôde ver gente levando a vida normalmente. É uma vala que será atravessada caso alguém ouse tentar, escreveu. Sempre propagandista, fez com que se publicasse um texto no Le Moniteur descrevendo como, ao armar uma barraca para ele, os homens haviam descoberto medalhas de Guilherme, o Conquistador, e uma lâmina de machado deixada para trás pelas legiões de Júlio César. Do outro lado do canal, Jorge III declarou que jamais abandonaria a causa dos Bourbon, e o Ministério da Imigração, mais uma vez, entrou em ação com o objetivo de derrubar Bonaparte. Novamente, recursos começaram a fluir, agentes foram ativados e emigrados foram clandestinamente enviados à França. Georges Cadoudal desembarcou em 20 de agosto em Biville, com seu criado Picot e vários cúmplices, 2 dos quais estiveram envolvidos na explosão da Rue Saint-Nicaise. 10 dias depois, eles estavam em Paris. O próximo a ser enviado foi o general Pichegru, que escapara da Guiana e vivia em Londres, com uma pensão paga pelos britânicos. O plano era raptar Bonaparte e enviá-lo para a remota ilha de Santa Helena, no Atlântico, substituindo-o por Luís XVIII. Numa tentativa de justificar moralmente aquilo que estava se transformando cada vez mais em uma vingança pessoal, o governo britânico passou a se referir a Bonaparte como usurpador. Apesar de ter mantido relações oficiais e assinado tratados com o primeiro cônsul como Bonaparte, agora os britânicos o chamavam apenas de Buonaparte, num esforço para diminuí-lo por meio de uma sugestão de origens estrangeiras. Incentivada pelo governo, a imprensa foi à loucura.
regurgitando todo tipo de calúnia e fofoca sobre Bonney e sua família, e construindo uma imagem de Bonaparte como uma figura demoníaca sedenta por sangue britânico. O governo usou a ameaça da invasão como desculpa para reprimir dissidentes domésticos e colocar a oposição numa situação difícil, denunciando-a como antipatriota ou mesmo traidora. A retomada das hostilidades também foi útil para Bonaparte. A organização do exército da Inglaterra lhe ofereceu uma oportunidade para desmontar panelinhas de oficiais descontentes, ao deslocar unidades e comandantes, expurgando os indiferentes e promovendo os leais. Mas reunir tantas unidades tinha desvantagens, e sem que Bonaparte soubesse, uma sociedade secreta de Filadélfia foi formada por oficiais hostis. A guerra também tornou mais forte sua mão nas assembleias, e assim ele conseguiu aprovar vários projetos sem resistência. As hostilidades com os ingleses também ajudaram a distrair a opinião pública do naufrágio da aventura caribenha. Em São Domingos, os combates prosseguiam numa espiral de inenarrável crueldade, com o sucessor de Leclerc, General Rochambeau, travando contra os insurgentes algo que talvez seja mais bem descrito como uma guerra racial. Em 19 de novembro de 1803, ele foi forçado a capitular e fugiu com seus 1.500 soldados remanescentes, mas se deparou com uma esquadra britânica. Conseguiu negociar uma rendição e um retorno à Europa para seus homens, mas as condições não foram respeitadas e eles foram mantidos como prisioneiros até 1811. Eles tiveram mais sorte que os 800 homens deixados para trás no hospital de Port-au-Prince, sob garantia de imunidade, que foram massacrados. Pauline havia demonstrado coragem e dedicação notáveis, cuidando do marido em sua doença final. Ela mandou embalsamar o corpo e envolveu como a uma múmia, tendo cortado seus próprios cabelos para cobrir o rosto dele, e o conjunto completo foi selado em um caixão de chumbo. O coração ela guardou em uma urna de ouro com a inscrição: Paulette Bonaparte, casada com o general Leclerc no dia 20 prairial do ano quinto, encerrou nesta urna seu amor junto com o coração de seu marido, cujos perigos e cuja glória ela compartilhou. Ao ver fortes granadeiros se esforçando para carregar o pesado caixão no retorno à França, cínicos brincaram que ali deveria haver o tesouro que ela acumulou nas Índias Ocidentais. Bonaparte queria casá-la novamente antes que ela pudesse começar a se comportar mal. Mas embora muitos a cobiçassem, poucos tinham a coragem de aceitá-la como esposa. Ele a ofereceu a Melzi, que educadamente recusou. Outro italiano, o príncipe Camillo Borghese, se casou com ela em Morte-Fontaine em 5 de novembro. Bonaparte compareceu, pois se encontrava numa balsa perto de Boulogne-sur-Mer, observando um combate com navios britânicos. Mas ele escreveu, instruindo para que ela evitasse aborrecer os romanos com elogios aos prazeres de Paris e se comportasse como eles faziam, independentemente de ela achar tediosos os costumes deles, e que demonstrasse respeito pelo Papa. Ele próprio estava traindo Josefina com, entre outras, a atriz Mademoiselle Georges, que o descreveu como terno e amoroso, por vezes até infantil. Sua promiscuidade sempre irritou Josefina, em parte porque quando estava tendo um caso, ele se tornava irritável, mas também porque isso expunha a insegurança inerente à posição dela. Os irmãos e irmãs dele agiam quase como cafetões,
colocando mulheres em idade de casamento no caminho dele na esperança do divórcio. Bonaparte reclamava dizendo que não queria um herdeiro, chegando a afirmar não ser um homem de família, mas era provável que um dia ele sentisse a necessidade de procriar. Em 11 de novembro, ele escreveu de Boulogne-sur-Mer, em resposta às repreensões de Josefina, garantindo que o que sentia por ela não havia mudado. A boa e doce Josefina não pode ser apagada de meu coração, a não ser pela própria Josefina, e somente por uma Josefina que tivesse se tornado triste, ciumenta e aborrecida. Ele escreveu, explicando que, para poder suportar todos os problemas, ele precisava de uma vida doméstica feliz e compreensiva, garantindo a ela que é meu destino te amar sempre. Minha intenção é te consolar. Meu desejo é te agradar. Minha vontade é te amar. Isso teve o efeito desejado. Todas as minhas tristezas desapareceram. Ela respondeu, dizendo que estava com a carta dele sobre o coração. Esta carta me faz tão bem. Vou mantê-la para sempre. Será meu consolo em sua ausência, meu guia quando estiver com você, porque desejo sempre permanecer a seus olhos, a terna Josefina, que pensa apenas em tua felicidade. Ele foi menos bem-sucedido quando se tratou dos sentimentos de seus potenciais aliados. Embora a Grã-Bretanha estivesse engajada numa ofensiva diplomática para formar uma nova coalizão contra ele, Bonaparte demonstrava poucos sinais de preocupação. Ele ignorou a sugestão de Talleyrand de se reaproximar da Áustria para equilibrar o esforço britânico de obter o apoio da Rússia. Ao mesmo tempo, distratou o Tsar Alexandre. Ele o havia deixado de lado no processo de reorganização do Sacro Império Romano. Em seguida, o esnobou quando ele tentou mediar o impasse com a Grã-Bretanha. Em outubro de 1803, o exasperado Tsar convocou seu embaixador de volta à Rússia, deixando apenas Paul von Aubry como chargé d'affaires em Paris. As relações com todos os países da Europa estavam prestes a se tornar ainda mais tensas. Em outubro de 1803, a polícia prendeu vários monarquistas, um grupo avançado que participava de uma trama para assassinar Bonaparte. Emboscadas realizadas ao longo da costa da Normandia para interceptar a segunda onda não deram resultado, uma vez que os navios britânicos que levavam os conspiradores foram alertados por sinais emitidos pelo pessoal em terra firme. Os que já estavam presos foram condenados à morte por uma corte marcial, e diante do pelotão de fuzilamento, um deles confessou que Cadoudal estava em Paris. Outro revelou que Pichegru estava a caminho. O plano era assassinar Bonaparte e, ao mesmo tempo, encenar um levante em Paris, depois do que um príncipe Bourbon surgiria e, com o apoio de Moreau, restabeleceria a monarquia. Pichegru chegou à França em 16 de janeiro de 1804, acompanhado de um assistente de Artois, o Marquês de Rivière, e do príncipe Jules de Polignac. Ele chegou a Paris, onde em 28 de janeiro teve o primeiro de vários encontros com Moreau. Real estava encarregado da polícia parisiense. Vasculhava a cidade enquanto Lavalette, agora chefe do serviço postal, mantinha seu cabinet no ar, a unidade de interceptação, ocupado com a leitura de cartas suspeitas. A correspondência de Bonaparte no último mês de 1803 e nos primeiros 2 meses de 1804 revela um mundo sombrio de espionagem e contra-espionagem, à medida que suas fontes de inteligência seguiam os movimentos dos conspiradores e dos agentes duplos.
O cônsul britânico em Munique, Francis Drake, sua contraparte em Hamburgo, George Rambaud, e o monarquista na folha de pagamento da Rússia e da Grã-Bretanha, D'Entreguet, então em Dresden, controlavam agentes em Paris, alguns deles parte da entourage de Josefina. Alguns eram agentes duplos, distribuindo informações equivocadas que Bonaparte lhes fornecia. Bonaparte monitorava a situação, determinando a prisão deste, o rastreamento daquele e o interrogatório de um terceiro, enquanto ele e Real gradualmente compreendiam o que estava acontecendo. Em 8 de fevereiro, Picot, criado de Cadodal, foi pego e, no interrogatório, confirmou a presença de seu patrão em Paris. Real estava certo de que Pichegru também estava na capital e em contato com Moreau. Em uma reunião de seu conselho privado, na noite de 14 de fevereiro, Bonaparte decidiu agir. Na manhã seguinte, sentado ao lado da lareira, no quarto de Josefina, com o bebê de Hortense, Napoleão Charles, sobre seus joelhos, ele subitamente disse: "Sabe o que eu acabei de fazer? Ordenei que Moreau seja preso." Josefina começou a chorar. Bonaparte se levantou, foi até a esposa, tocou-lhe o queixo com a mão e perguntou se ela estava com medo. Josefina respondeu que só tinha medo do que as pessoas diriam. Ela tinha razão de estar com medo. A notícia da prisão de Moreau causou ultraje em muitos lugares, particularmente no exército. Alguns se precipitaram, chegando à conclusão de que a história sobre uma conspiração não passava de uma trama para incriminar Moreau. Poucos se lembraram de que Moreau havia encoberto a traição de Pichegru depois de ele revelar as posições e as fortalezas do exército sob seu comando para os austríacos em 1795. Em uma carta a Bonaparte, Moreau admitiu seu envolvimento na trama e explicou que não havia se comprometido com os conspiradores, pois achava que o êxito era improvável. Ele vinha fazendo um jogo de paciência, mantendo suas opções em aberto, pronto para assumir o papel de ditador, caso os monarquistas tivessem êxito no assassinato de Bonaparte, e igualmente preparado para fazer o papel de Monk da causa dos Bourbon. Mas, a não ser que Moreau pudesse estar definitivamente implicado em uma conspiração, o primeiro cônsul seria visto como um tirano vingativo pretendendo eliminar um rival em potencial. A polícia varreu a cidade atrás de indícios que o absolvessem. Isso ocorreu com a prisão, 2 semanas mais tarde, de Pichegru, que a polícia finalmente conseguira localizar, e em 4 de março, com a prisão de Polignac e Rivière. Na noite de 9 de março, Cadodal também foi preso, com a ajuda de uma multidão de populares, depois de uma fuga dramática pelas ruas de Paris. Isso elevou para 40 o número de detidos, e as pessoas aceitaram que realmente havia uma conspiração. A persistência desses monarquistas em sua determinação para derrubar o governo levou a opinião pública a novamente dar seu apoio ao primeiro cônsul. Relatórios policiais destacaram a alegria universal expressa pelos habitantes de Paris. Mas isso não encerrava o assunto. Em 1º de março, Bonaparte havia recebido um relatório de um agente duplo que identificava o príncipe real por trás da conspiração como Louis de Bourbon, duque de Enghien, o neto de 32 anos do príncipe de Condé, que havia comandado as forças contra-revolucionárias em Coblentz. Depois que aquele exército foi dissolvido, ele se estabeleceu em Ettenheim, em Baden, do outro lado do Reno.
Quando questionado, Cadoudal confirmou que a conspiração dependia da chegada a solo francês de um príncipe real, que agiria como figura de proa, embora ele não soubesse especificar qual. Enguian parecia o candidato óbvio. Sua conexão com a conspiração tendia a ser confirmada por um relatório, segundo o qual várias pessoas haviam se juntado a ele em Etenray, incluindo o general Dumouriez, que havia desertado a revolução e passado para o lado inimigo em 1793, e um certo Tenente Smith, que se presumia ser o agente britânico Spencer Smith. A pronúncia dos informantes alemães havia transformado um general Dumouriez e o cavalariço do príncipe chamado Schmidt nos mais perigosos, Dumouriez e Smith. Naquela noite, Bonaparte se reuniu com Cambacérès, Talleyrand, Real e o chefe do departamento da Haute Police, Pierre Desmarest. Ele estava agitado, reclamando que se sentia como um cão caçado. Nos últimos meses, ele só falava em conspiração. De acordo com seu secretário Meneval, em janeiro de 1804, ele estava tomado por ansiedade, agitação e uma dolorosa insônia. Desmarest registra que, quando o Real informou a ele que Pichegru estava envolvido e Moreau também, Bonaparte disfarçadamente fez o sinal da cruz. Ele sabia que Pichegru e Cadoudal estavam prontos a arriscar a vida em troca da dele, e se convenceu de que o governo britânico não só os apoiava com recursos, como planejava ativamente seu assassinato, assim como acreditava que tinham feito no caso do Tsar Paulo I. Vários jacobinos também se mostravam indóceis, e um informante da polícia relatou no início de dezembro que coisas terríveis estavam sendo ditas contra ele lá em cima. Até o chargé d'affaires russo vinha relatando à sua corte que a conspiração está bem avançada. Roustan, que normalmente dormia em uma cama de campanha no quarto ao lado, colocou-a na porta do quarto de Bonaparte. Ele soube depois que seu patrão, ao levantar à noite para checar algo em seu estúdio, tropeçou nele. Na tarde de 10 de março, o dia seguinte à prisão de Cadoudal, Bonaparte fez outra reunião extraordinária com a presença de Cambacérès, Lebrun, o juiz Claude Ambroise Regnier, Talleyrand, Real, Murat e Fouché. Embora pelo menos 2 dos presentes mais tarde tenham falsificado sua participação, há poucas dúvidas sobre o que aconteceu. Diante dos indícios apresentados, Bonaparte enxergou uma oportunidade de ouro de pegar todos os atores principais e pôr um fim às conspirações monarquistas, ao fazer com que Enguian e seus cúmplices fossem presos e levados a julgamento. Isso exporia ao mundo a perfídia dos Bourbon e de seus aliados britânicos, e possivelmente também a de Moreau. Cambacérès aconselhou cautela, mas Talleyrand incentivou Bonaparte a agir com firmeza. O desejo pessoal do primeiro de impedir uma restauração dos Bourbon, nesse caso, foi reforçado por uma necessidade de se reabilitar, já que Bonaparte tinha recentemente aumentado suas suspeitas em função dos contatos dele com os monarquistas. Talleyrand sempre manteve várias opções abertas. Fouché quase com certeza apoiou os argumentos de Bonaparte, basicamente pelas mesmas razões. Mais tarde naquele dia, Bonaparte convocou o ministro da Guerra e 2 generais e ordenou que cruzassem o Reno com um pequeno destacamento, capturassem Enguian e o trouxessem a Paris. No início da manhã de 15 de março, a residência do duque em Etenray foi cercada por gendarmes franceses e ele foi preso.
Enguian foi levado para Estrasburgo, do outro lado da fronteira, e seus documentos foram enviados para Bonaparte, que encontrou entre eles uma cópia de uma carta para o Ministério Britânico, concordando em servir contra a França, informando que Enguian tinha apoiadores em unidades francesas ao longo do Reno, e descrevendo a nação francesa como sua inimiga mais cruel. Josefina tentou interceder pelo príncipe, mas ouviu que não interferisse. E mais tarde, naquele dia, Bonaparte convocou Murat, que era o governador militar de Paris, e o instruiu a reunir uma corte marcial. Esta deveria se reunir na fortaleza de Vincennes, perto de Paris, onde Enguian chegou em um coche, escoltado por 6 gendarmes a cavalo, às 5:30 da tarde de 20 de março. Naquela manhã, Bonaparte havia assinado uma ordem para que ele fosse julgado por uma corte marcial pelas acusações de ter pego em armas contra a França, estar a soldo dos britânicos e envolvido em uma conspiração para derrubar o governo francês. Depois de ditar essas ordens, Bonaparte seguiu para Malmaison, onde se juntou a Talleyrand. Algum tempo depois, Joseph chegou de Mortefontaine, sendo cumprimentado por uma Josefina preocupada que o instou a convencer Bonaparte a demonstrar compaixão. De acordo com Joseph, Bonaparte pediu seu conselho e, depois de ouvir os apelos pela vida do príncipe, concordou em permitir que ele se redimisse, servindo ao exército francês. Esse relato pode ser ignorado com segurança. Naquela tarde, Bonaparte instruiu Savary a ir adiante com o julgamento. Ele também escreveu a Real, determinando que ele fosse a Vincennes para interrogar o prisioneiro antecipadamente. Às 11 da noite, Enguian foi retirado de sua cela e posto diante da corte marcial. Ele se declarou culpado de todas as 3 acusações, mas pediu permissão para ver o primeiro cônsul. A solicitação foi recusada. O veredito foi dado às 2 da manhã. Uma cova já havia sido preparada e um pelotão de fuzilamento estava à espera. Ele foi levado para fora, fuzilado e enterrado. Savary, que tinha comandado os gendarmes que compuseram o pelotão de fuzilamento, foi diretamente a Malmaison para relatar os fatos. De acordo com ele, Bonaparte ficou perplexo por tudo ter sido feito com tanta rapidez e por Real não ter ido a Vincennes para questionar Enguian antes do julgamento. "Tem uma coisa que eu não entendo", disse a Savary. "Tem uma coisa que eu não consigo compreender. Isso é um crime, e um crime sem objetivo." O relato de Savary, provavelmente atingido pelo desejo de mostrar Bonaparte de maneira favorável. Meneval e Cambacérès escreveram que ele pretendia conceder uma moratória a Enguian, e o próprio Bonaparte, anos depois, diria que jamais desejou que ele fosse fuzilado. Ele pode muito bem ter pretendido oferecer um perdão teatral, o que o deixaria com uma chance de barganhar. Mas não há indícios reais, e todos os relatos do evento devem ser tratados com a maior suspeição. A notícia de que uma pessoa de fama havia sido executada correu à cidade pela manhã, espalhada por gendarmes e por camponeses de Vincennes que levavam produtos agrícolas ao mercado. Quando se soube quem era, os monarquistas e aristocratas ficaram horrorizados, e muitos jamais perdoariam Bonaparte. Mas a maior parte aceitou que a execução tinha sido necessária. Apenas uma década antes, a execução de um monarca inocente e de sua esposa também havia sido vista como necessária. A maior parte das pessoas desejava estabilidade, não tramas para derrubar o governo, especialmente tendo em vista que o índice de desemprego e o preço do pão estavam baixos. Havia pouca simpatia pelos Bourbon e por seus apoiadores,
que, estando a soldo dos inimigos britânicos durante a guerra, eram vistos como traidores. Muitos daqueles que ficaram tristes pela execução, na verdade tinham pena de Bonaparte, imaginando que ele havia sido obrigado a realizar um ato de severidade. Quaisquer que tenham sido suas reais intenções, Bonaparte agiu como se tivesse havido uma ameaça séria, mas nenhum perigo, graças à solidez de seu governo. Fora necessário, nas palavras dele, demonstrar de uma vez por todas aos Bourbon, aos monarquistas e aos britânicos que ele não iria mais tratar suas conspirações como brincadeiras de crianças. Para o resto do mundo, ele aproveitou a oportunidade para fazer uma espécie de desafio. Talleyrand escreveu a todas as cortes que não estavam em guerra com a França, exigindo a expulsão de emigrados ativos de seus territórios. Um dos primeiros a atender o pedido foi o eleitor de Baden, que deveria ter sido o primeiro a protestar, uma vez que seu território fora violado. Mas, estando tão perto da França e tendo se saído tão bem com o apoio francês, não pretendia fazer nada do gênero. Em 26 de março, por ordem de Bonaparte, Talleyrand organizou uma recepção no Ministério das Relações Exteriores, a qual todo diplomata em Paris compareceu. Em Varsóvia, no mesmo dia, Luís XVIII, que havia sido informado da prisão, mas não da execução de Enghien, enviou um apelo a todas as cortes europeias, incitando-as a interceder pelo príncipe. As cartas foram devolvidas, a maior parte sem ter sido abertas. O governo britânico ofereceu uma recompensa a quem quer que libertasse Enghien, e o tsar Alexandre levou o assunto a sério. Ao saber da morte do príncipe, anunciou luto na corte, como se tratasse de um monarca. Como estava em tratativas com os britânicos para formar uma aliança com o objetivo de lutar contra a França, ele pensou em usar o, entre aspas, assassinato de Enghien como casus belli. Mas nem as negociações com a Grã-Bretanha, nem os preparativos militares estavam avançados. Em vez disso, ele fez publicar um protesto contra a violação do território de Baden e determinou que seu chargé em Paris exigisse, abre aspas, uma explicação satisfatória, fecha aspas. Bonaparte respondeu com uma provocação, referindo-se nos mais diplomáticos termos ao fato de que Alexandre tinha tomado parte no assassinato de seu pai e chegado ao trono, passando por cima de seu corpo. Quase todos os envolvidos escreveram sobre os eventos com tintas coloridas, tentando justificar seu papel no que mais tarde veio a ser visto como um ato hediondo. Tanto Talleyrand quanto Fouché afirmaram que tinham se oposto à execução, e ambos afirmaram ter dito: "É mais que um crime, é um erro." Mas, na época, nenhum deles via a execução desse modo. Estavam tão ansiosos quanto Bonaparte para pôr um fim às conspirações monarquistas que tentavam restaurar uma dinastia que não seria muito gentil com eles. Ambos tinham recentemente perdido a confiança dele e precisavam se reabilitar. Bonaparte havia demonstrado uma decisão e uma falta de compaixão que Maquiavel teria aplaudido, e eles teriam pensado o mesmo. No entanto, a terrível aliança desses três homens, selada por esse incidente, teve um lado sórdido. De acordo com o chefe de polícia, Etienne Pasquier, o conluio de Talleyrand com Bonaparte na eliminação de Enghien revelara ao outro o grau de crueldade de que cada um era capaz, e os dois terminaram assustados. Daí em diante, eles esperavam apenas perfídia e traição um do outro. Ele escreveu, e embora Bonaparte, a partir de então,
tenha tratado Talleyrand com crescente repugnância e desdém, ao mesmo tempo temendo, Talleyrand se tornou cada vez mais servil de uma maneira ressentida, ao mesmo tempo que secretamente trabalhava para prejudicar seu patrão. Fouché, por outro lado, usou o evento para convencer Bonaparte da necessidade de um ministério da polícia e foi restabelecido no posto de ministro. Em vez de gratidão, a partir daí ele demonstrou maior arrogância e independência. Tendo visto seu patrão encharcar as mãos em sangue real, o regicida se sentiu mais confiante. Estendeu seus domínios não apenas à França, como também a outros países, criando uma rede de coleta de informações e de agentes semidiplomáticos em toda a Europa, por meio da qual mantinha relações com a maior parte dos inimigos da França e de Bonaparte. À parte os cálculos maquiavélicos, Bonaparte foi emocionalmente afetado pelo episódio. Percebeu que as pessoas olhavam para ele de modo diferente e revelava sua consciência intranquila, tentando algumas vezes defender moralmente a execução e em outras fazendo comentários gratuitamente brutais sobre necessidades políticas. Ele não tentou pôr a culpa em terceiros, nem admitiu que tinha errado, e sim tentou descaradamente agir como se nada tivesse acontecido. Ignorou assim os conselhos das pessoas mais próximas para que se mantivesse distante da visão do público por um tempo. Uma das damas de companhia de Josefina se lembraria dele entrando em seu camarote na ópera pela primeira vez depois do evento, com ares de um homem que estava liderando um ataque contra uma bateria de canhões. A plateia o aplaudiu, como de costume. Embora dissesse não sentir medo, Bonaparte admitia que as muitas conspirações contra ele o faziam tremer diante do pensamento do que podia acontecer à França caso ele fosse assassinado. Esse medo era sentido pela maioria da população. As pessoas frequentemente se referiam a ele como o homem chamado pela providência e protegido pelos céus. E depois da descoberta da trama, Pichegru/Cadoudal, falava-se na estrela feliz que salvou o salvador da pátria dos assassinos e do espírito protetor que impediu o golpe fatal. Embora alguns o chamassem de herói, ídolo da França, mestre dos elementos, acima de todos os perigos e de todos os obstáculos, havia um temor subjacente de que a pátria pudesse perdê-lo. Em grande parte, isso também era verdadeiro para todos os que desempenharam papel relevante na Revolução, que temiam as consequências no caso de um retorno dos Bourbon. Não apenas todas as conquistas da década e meia passada seriam perdidas, mas também eles, na melhor das hipóteses, teriam de buscar refúgio na obscuridade. Nobres que haviam migrado e posteriormente retornaram à França, abonando assim a causa dos Bourbon e aceitando a legitimidade do primeiro cônsul, também poderiam esperar pouca compreensão de um Luís XVIII levado ao poder, e, portanto, também preferiam a consolidação do regime existente. Eles queriam assassinar o cônsul. Um preocupado Renaud de Saint-Jean d'Angely escreveu para Thibaudot: devemos defendê-lo e torná-lo imortal. A forma que isso tomaria parecia evidente para a maioria. A questão não era se Bonaparte tinha as qualidades mais desejáveis em um monarca, explicou Talleyrand. Ele certamente possuía as qualidades indispensáveis. A viabilidade de estabelecer na França uma república como aquelas da antiguidade fora desprezada havia muito tempo, mas as pessoas não tinham desistido da esperança de um governo compatível com a dignidade do homem, com seus interesses, sua natureza e suas aspirações.
nas palavras de Thibaudot. As pessoas não acreditavam que tal governo seria incompatível com um único chefe, e aquele governante que a França arranjara para si parecia, pelo contrário, ter sido convocado pela providência para resolver esse problema que havia tanto sido discutido por escritores e filósofos. Em uma palavra, Bonaparte parecia oferecer a solução ideal para o difícil enigma que exigia a superação da lacuna ideológica entre a monarquia e a soberania popular. À medida que essa convicção crescia, crescia também o desejo de tornar essa autoridade permanente e, portanto, hereditária. Cônsul por um mandato, e qualquer golpe poderia retirá-lo como aos outros. Cônsul vitalício, só seria necessário um assassino, explicava Marat. Ele via o governo hereditário como um escudo. Já não bastaria matá-lo. Seria necessário um golpe de Estado. Quando as pessoas falavam em hereditariedade, estavam falando, na verdade, de monarquia. Durante as negociações para o Tratado de Amiens, Cornwallis tinha inclusive sugerido que, como Jorge III concordou em abandonar o título de rei da França, o primeiro cônsul deveria assumi-lo. Fouché incitou seus colegas de Senado a criar instituições que pudessem destruir as esperanças dos conspiradores, ao garantir a sobrevivência do governo para além da vida de seu chefe. Em 28 de março, o Senado apropriadamente enviou um comunicado a Bonaparte, realçando que todo ataque à pessoa dele era um ataque à França, uma vez que ele havia retirado o país do caos e trazido imensos benefícios para todos, sendo, portanto, o dever dele garantir o futuro. Criastes uma nova era, deveis perpetuá-la. A glória nada significa, caso não seja duradoura, dizia o texto. A única oposição partiu de Sire, Volney e Grégoire. Quando a delegação de senadores foi entregar a proposta, Bonaparte fingiu surpresa, mas graciosamente concordou em pensar no caso. Na verdade, seus irmãos Joseph e Lucien, Fouché e Talleyrand e muitos outros estavam numa campanha pesada incentivando autoridades locais e unidades militares de todo o país a enviar apelos, implorando que ele aceitasse a suprema autoridade. Bonaparte passou a maior parte desses meses em Saint-Cloud, onde realizou sessões de seu conselho privado e do Conselho de Estado, e recebeu delegações das assembleias como um monarca visitado por seus súditos. Em 13 de abril, seu conselho privado tratou da questão de sua transformação em imperador. Nenhum outro título parecia apropriado. Luís XVI fora executado e declarado como sendo o último dos reis. Portanto, o título estava fora de questão. O reino da França fora abolido e sucedido pela República Francesa, que se transformara em império. As pessoas da época se referiam aos impérios britânicos e otomano, embora um fosse reino e o outro sultanato. Tendo em vista o poder da França, seu governante poderia apenas ser comparado a César ou a Carlos Magno. Os títulos dos dois únicos imperadores na Europa derivavam ambos supostamente de Roma, a palavra Tsar sendo uma versão russa de César, ao passo que o título de Sacro Imperador Romano falava por si. Caso o chefe da República Francesa fosse adotar um título, ele só poderia derivar de Roma. Ele era cônsul e se tornaria imperator. Bonaparte expressou reservas. Tantas grandes conquistas foram realizadas ao longo dos últimos 3 anos, sob o título de cônsul. Ele disse a Roederer em janeiro de 1803. Ele deveria ser mantido.
Cambacéré concordou. Como primeiro cônsul, sua grandeza não tem limites, e o exemplo de seu sucesso é uma lição para eles. Os reis da Europa irão, caso sejam sábios, procurar respeitá-lo e evitar qualquer motivo para guerras, de modo a impedir que exércitos franceses espalhem pelos domínios deles os princípios da nossa revolução. Alertou. Como imperador, sua posição já mudaria e vai colocá-lo em contradição. Embora tivesse aderido à ideia do título imperial, Bonaparte se agarrava à sua herança revolucionária. Seria, estava claro, uma monarquia parlamentar liberal. Os cidadãos não se tornarão meus súditos, e a nação francesa não se tornará meu povo, afirmou. Em 30 de abril, o tribunato votou a favor de declarar a França um império com Carnot entre os pouquíssimos dissidentes. Em 3 de maio, um comunicado a respeito chegou ao Senado, que vinha trabalhando um modo de tratar disso havia um mês. No dia seguinte, o Senado enviou uma delegação a Bonaparte, que declarou que as circunstâncias tornaram imperativo que ele aceitasse a dignidade de imperador hereditário. A declaração estabelecia uma série de condições, insistindo que a liberdade e a igualdade jamais deveriam ser colocadas em risco e que a soberania do povo deveria ser salvaguardada, concluindo com a esperança de que a nação jamais deveria ser colocada em situação de ter de retomar seu poder e vingar sua ultrajada majestade. O comunicado foi acompanhado por um longo memorando, que listava todas as condições detalhadamente, como a inviolabilidade das leis, a liberdade das instituições, dos indivíduos, da imprensa e outras inaceitáveis para Bonaparte. Ele aqui estava ultrajado e proibiu a publicação do documento. Em Saint-Cloud, nos dias que se seguiram, ele supervisionou o trabalho de uma comissão que elaborava aquilo que, de fato, era uma nova Constituição. O documento resultante abria com as palavras: O governo da República é confiado a um imperador, que assume o título de Imperador dos Franceses. O Estado continuava a ser chamado de República e permaneceria assim até 1809, e a soberania do povo recebia seu devido tributo. Mas a sucessão deveria recair sobre um descendente do sexo masculino da família Bonaparte, e o senhor da França agora era Napoleão I. O texto foi apresentado ao Senado para aprovação e transformado em lei na manhã de 18 de maio. Depois da votação, os senadores subiram em suas carruagens e foram em grupo de Luxemburgo para Saint-Cloud. Bonaparte, em uniforme militar, esperava-os na galeria de Apolo, onde ele tinha falado aos anciãos, no 19 Brumário. Ele estava cercado pelos membros do sexo masculino de sua família, pelos demais cônsules, pelos ministros e outros dignatários. Quando Cambacéré conduziu em sua entrada os senadores, ele se referiu a Bonaparte como soberano e majestade, palavras que não eram usadas na França havia mais de uma década. Muitos dos presentes se sentiram desconfortáveis ao ouvi-las, mas não demonstraram. Ele parecia o menos constrangido de todos os presentes, registrou um deles. Lebrun fez um discurso, ao final do qual proclamou Napoleão I imperador dos franceses. Napoleão graciosamente aceitou a honraria. Tudo que possa contribuir para o bem da pátria está intimamente relacionado à minha própria felicidade, ele disse.
Aceito esse título que vocês creem ser de interesse da nação. Enquanto seguiam para o almoço, Duroc foi falando com os dignatários, de um em um, informando como eles deviam se tratar dali por diante. Eles já não eram cidadãos.